Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Estamos aqui mais uma vez no canal para trazer uma palavra de Deus para abençoar você, né? O nosso tema hoje, Deus nos levou a um beco sem saída, uma palavra que vai ajudar você a entender que Deus sempre está no controle da situação. Quero convidar você a assistir esse vídeo conosco, a participar até o final. Nós vamos orar. E eu vou trazer uma palavra que vai ajudar você a entender que existem situações que parecem até que Deus está contra nós, mas não é verdade. Deus está sempre nos direcionando para nos dar vitória. E você vai ser abençoado. E você vai receber uma palavra que vai aquecer o seu coração, vai trazer fé para você. E você vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você, inscreva-se no canal, participe conosco, para você receber sempre notificações, ative o sininho, que você faça os seus comentários aqui abaixo, ou se você quiser deixar um pedido de oração, nós estaremos orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje, a nossa palavra de hoje. Deus abençoe vocês. Queridos, hoje eu quero falar com vocês uma palavra que está escrita no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 9. Eu quero ler com vocês essa passagem. Diz assim: Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto do Pi-Airote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Veja bem, queridos, essa palavra que nós lemos aqui, e o nosso tema é hoje, quando Deus os levou a um beco sem saída. Existem situações na vida da gente que nos parecem impossíveis de serem resolvidas. Situações tão difíceis que nós não achamos uma saída, não encontramos uma maneira de resolver isso. Para ser sincero, existem situações que parece até que Deus está trabalhando contra. Nos parece isso. Até Deus está trabalhando contra. Nada dá certo. Nada vai para frente. Às vezes nós vamos indo numa certa direção e quando a gente chega ali a gente percebe, meu Deus, para onde eu vou agora? E para um outro lado, você também não tem para onde correr. Você está num beco sem saída. Eu quero contar essa história para vocês hoje e eu quero compartilhar o que Deus faz quando nós nos encontramos num beco sem saída. A nossa história diz o seguinte: o povo de Israel saiu do Egito. Deus os tirou de lá. Nós conhecemos a história. Deus chamou Moisés, o enviou ao Egito, e ali Deus deu muitos sinais, as conhecidas como as 10 pragas do Egito. Na última praga, a morte dos primogênitos, né? O anjo da morte passou ali à noite, eles tinham feito o cerimonial da Páscoa, aspergido sangue nos umbrais das portas, e na casa dos hebreus ninguém morreu, e na casa dos egípcios todos os primogênitos morreram. E a partir desse momento os egípcios disseram, podem ir embora, podem ir embora. Eles iam em direção ao Sinai para adorar a Deus, e eles foram por ali, e eles chegaram até um momento aí, por onde vamos? Vamos por aqui, por lá? Moisés, que era o líder daquele povo, consultou a Deus. Deus falou assim, olha, leve-os até Pi-Airote, né? Até a região ali, Baal-Zefon, e eles vão acampar ali, na beira do Mar Vermelho. E eles foram até ali. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, mas não falou para o povo. Falou para Moisés, olha, eu vou endurecer o coração dos egípcios ainda mais.
eles virão persegui-los. E eu vou definitivamente acabar com a perseguição dos egípcios nesse momento. E Moisés levou o povo foi, né, até aquele local e ficaram acampados na beira do mar. Não tinha para onde ir mais, estava ali esperando uma direção. E de repente o exército egípcio, muito forte, poderoso, lembrando que o exército egípcio era o mais poderoso que existia, porque naquela época a nação egípcia era a nação mais poderosa, uma nação muito grande para sua época, muito forte, e um exército poderoso também. E aí eles vieram com muito ódio, né, dispostos a acabar com os israelitas, com carros. A Bíblia diz que eles tinham carros e cavalos e um grande exército. Quando os israelitas viram aquele exército vindo, ficaram amedrontados, ficaram assustados, e quando a coisa aperta, as pessoas começam a falar bobagem. Esse é o problema, essa é uma situação que nós temos que aprender a lidar. Nós estamos vivendo uma época de apertos, de dúvidas sobre o futuro. Será que vamos sair dessa? A que ponto vamos chegar? É um beco sem saída essa situação? Esse problema que eu estou vivendo? Essa pandemia que está assolando o mundo, o nosso país? Ou talvez seja uma situação pessoal, uma situação financeira, não tem para onde correr, não tem mais o que fazer. Mas eu quero pedir uma coisa a você, né? Aprenda o exemplo, o exemplo na história bíblica. Os israelitas ficaram desesperados e começaram a correr até Moisés. Por que você fez isso com a gente, Moisés? Por que você nos trouxe até aqui? Por que você nos trouxe aqui para nós morrermos aqui no deserto? Será que não tinha sepultura no Egito? Né? Eles ficaram reclamando, murmurando e não sabiam como se comportar diante daquela situação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós estamos buscando a Deus, seguindo a direção de Deus, mesmo que aquilo nos pareça uma situação que não tem volta, mesmo que nos pareça um beco sem saída, Deus sempre resolve a situação. Por quê? Porque estamos andando segundo a vontade de Deus. Então, naquele momento, eles pressionaram Moisés. O que nós vamos fazer agora? O que você vai fazer agora, Moisés? Foi você que nos trouxe aqui. Né? Existem situações que as pessoas passam problemas tão sérios, né, que elas vêm até os pastores, né, e dizem assim: por que eu estou assim? Será que Deus não está vendo? Por que eu cheguei nessa situação? Eu venho à igreja, eu participo, eu procuro ser dedicado, e as pessoas começam a questionar Deus e questionar a igreja, questionar o líder, o pastor, porque não vem uma solução, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês: enquanto nós gastamos aí o nosso verbo, né, falando ou reclamando, falando para outras pessoas, eu quero dizer uma coisa para vocês: aprendam essa lição, né? Como é que Deus vai responder esta nossa situação? Vamos continuar a nossa leitura, né, em Êxodo capítulo 14, verso 13. Eles pressionaram Moisés e Moisés respondeu assim, ó: porém Moisés respondeu: não tenham medo. Vou ler de novo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Então a resposta de Moisés foi uma resposta firme, uma resposta ousada, uma resposta de fé. Né? Ele diz assim, olha, primeiro, não tenham medo. Porque a tendência das pessoas é ficar apavorada. Imagine aquele povo, era uma multidão, a Bíblia diz que eram 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Aquele povo resolvesse correr. Para um lado era o mar, o outro lado vinham os egípcios. Iam correr, como diz a linguagem popular, com barata tonta, um ia machucando o outro, derrubando criança, pessoas idosas. Haveria mortes sem os egípcios atacarem, de tanto medo que eles estavam, né? Mas Moisés falou, ó, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Hoje mesmo vocês vão começar a ver uma direção de Deus, né? Ele disse assim, ó, nunca mais vocês vão ver esses egípcios, né? Porque havia aquele temor, né? Será que eles vão sempre nos perseguir? Mas Moisés falou, olha, esse assunto vai ser resolvido.
de uma vez por todas. Vocês nunca mais vão ver os seus inimigos. E aí ele diz assim, ó, 14. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Olha que coisa bonita. Vocês não vão ter que lutar não, não se preocupa não. Porque aquele povo que saía dali era um povo que tinha sido escravo, era um povo que não tinha, a grande maioria não tinha uma arma, nem habilidade para arma. E do outro lado vinha aquele exército poderoso, grande, hábil na batalha. Quer dizer, eles não teriam a mínima chance. Falou, vocês não vão ter que lutar. O Senhor vai lutar por vocês. Olha que coisa, o Senhor vai lutar. Eu quero dizer uma palavra para você que está me ouvindo agora. Ó. Deus vai lutar por você. Deus vai te defender. Mas fica firme. Não deixa o medo dominar o seu coração não, viu? Ó, 15. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Né? Então, Moisés foi falar com Deus de novo, mas Deus já tinha dado a resposta. Deus falou, olha, vai lá, eu vou livrar vocês, não tenho medo. Diga ao povo que marche. Então o povo não ia ter que lutar, mas o povo precisaria caminhar. Sempre, queridos, sempre, sempre. Deus pede para você fazer algo. Não é algo que seja impossível de fazer, não é algo difícil, você não vai ter que lutar, você não vai ter que guerrear, não. Mas você tem que ter algum tipo de atitude de fé. Eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês. 16 diz assim, ó, levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então Deus deu uma ordem para Moisés agora. Agora, uma nova ordem. A primeira ordem foi levar o povo até aquele ponto, à beira do mar. Agora, você vai dizer para o povo marchar. Certo? O povo vai fazer a parte deles, que é marchar. E você, Moisés, vai levantar o seu bastão, né, o seu cajado, em direção ao mar. Né? E o mar vai fazer o quê? O mar vai se abrir, né? Vai passar pelo meio do mar. E Deus falou, eu vou fazer com os egípcios fiquem mais teimosos ainda, eles vão atrás de vocês. Mas eu vou resolver essa situação. Não se preocupe. Né? E aí o 19 diz assim, ó, então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Olha que coisa tremenda, sensacional. Quando Deus deu a palavra para Moisés, Deus falou para Moisés, ó, manda o povo marchar, você vai levantar o seu cajado e vai determinar, né, vai falar a palavra para o mar se abrir. Deus não podia abrir o mar direto? Podia, claro. Mas ele falou, Moisés, você faz. Queridos, eu quero explicar um princípio para vocês. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Querem ter uma vida independente, espiritualmente falando. Mas Deus instituiu líderes, pastores, pessoas que ajudam, que lideram, que têm uma palavra nos momentos de crise ou de dificuldade. Porque tem gente que quer viver uma vida independente. Hoje nós temos um fenômeno que é o sem igreja. Pessoas, os desigrejados, são pessoas que falam, eu não preciso de igreja, não preciso de nada, eu faço oração em casa. Mas existem situações que você precisa de uma liderança, alguém que ministre sobre a sua vida, alguém que ore por você, alguém que te abençoe, alguém que possa dar uma direção, ouvir a voz de Deus e falar para você. Alguém fala, Deus fala diretamente comigo, mas às vezes Deus fala através dos seus profetas. É importante que você entenda isso, né? Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Não é para deixar de participar, não é para deixar de estar ligado. Tem gente que não gosta de estar debaixo de uma liderança, mas é um princípio que Deus estabeleceu na sua palavra. Então Moisés levantou o cajado e determinou, e o mar ia começar a se abrir. E aí Deus começou a movimentar. Qual foi o movimento de Deus? O anjo do Senhor, que ia à frente do
povo. Olha que coisa maravilhosa. O anjo de Deus que ia à frente do povo passou para trás para ficar entre o povo e o exército egípcio para defender o povo de Deus. E aí havia uma nuvem, né, com uma coluna que de dia era nuvem, protegia o povo, direcionava o povo no caminho que eles tinham que seguir e os protegia do sol. E à noite era uma coluna de fogo que iluminava e ao mesmo tempo aquecia, porque o deserto é muito frio à noite. É quente de dia, extremamente quente de dia e frio à noite. E aquela coluna passou para trás do povo também e ficou entre os egípcios. Então, um fenômeno aconteceu. Uma coluna de fogo que iluminava o caminho dos hebreus para eles poderem passar pelo mar e escurecia o caminho dos egípcios para atrapalhar. E aqui diz que os egípcios não conseguiram alcançar o povo de Israel, perseguiram eles a noite inteira e não conseguiu alcançar, porque o Senhor estava impedindo. Eu vou ler mais aqui para vocês, tem mais coisa ainda. Então, para vocês terem ideia, lá tinha criança, idosos, famílias inteiras andando contra homens a cavalo, com carros de guerra, soldados treinados, mas eles não conseguiram alcançar o povo de Deus porque Deus estava trabalhando para defender o seu povo. A princípio parecia um beco sem saída. De um lado o mar, do outro lado o exército de Faraó. Agora Deus entrou no meio da situação, literalmente, entre o povo e entre o exército de Faraó. Estava ali o anjo do Senhor e mais aquela coluna de fogo que protegia o povo. Vamos continuar a nossa leitura. Diz assim, ó. Moisés estendeu, 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. Mais uma vez, ó, quando Moisés levantou a mão, comando da liderança. O vento soprou noite inteira e fez o mar virar terra seca. E as águas foram divididas. E os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Muralhas de água dos dois lados. Tá? Já vou explicar isso para vocês. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, a coluna de fogo e de nuvem do Senhor olhou para a nuvem, Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Agora, quem estava começando a ficar com medo não eram mais os israelitas, agora eram seus inimigos. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Olha, o povo passou em terra seca, mas os inimigos ficaram atolados. Como isso é possível? Olha o que Deus estava fazendo, né? Deus colocou um medo, um terror, e eles ficaram apavorados. Continuando aqui, ó. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Olha, vai haver um momento em que os inimigos vão reconhecer que eles não podem contra você, que as adversidades não podem derrotar você. Sabe por quê? Porque eles vão reconhecer Deus na sua vida. Guarde isso que eu estou falando para você. É a palavra de Deus. Haverá um momento em que os inimigos vão dizer: nós não podemos contra eles. Nós não vamos mais falar nada, vamos fazer nada. Por quê? Porque Deus está na vida deles. Olha aqui, ó. 26. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Veja bem, agora quem está com medo são os egípcios. Agora eles querem fugir, os seus carros começaram a atolar. O povo passou em terra seca, mas para os egípcios havia impedimento.
as rodas travaram, se atolaram, eles estavam assustados porque a Bíblia diz que Deus olhou do meio da nuvem de fogo ali, né? E olhou diretamente para eles. Eles ficaram aterrorizados e tentaram fugir, mas não conseguiam mais. Aí Deus deu uma ordem para Moisés: Moisés, estenda a sua mão. E deu uma ordem, e o mar vai se fechar. Veja, mais uma vez, Deus deu uma ordem, Moisés levantou a mão, o cajado, e o mar se abriu. E agora, mais uma vez, ele levanta a mão e o mar se fecha. O comando do líder, né? Deus respeita a liderança. Deus coloca a liderança para dar o comando, para dar a direção. Não é para dar ordem, gente, mas para dar a direção, para ensinar. Deus usa essas situações para poder nos ensinar que nós não estamos sozinhos, que nós temos pessoas que nos intercedem por nós, que nos abençoam, que oram, que tem palavra, que tem uma direção de Deus para nós. Viu? Aprenda esse princípio, isso é muito importante para o seu crescimento espiritual e para a sua vitória. E aqui diz o seguinte, que o mar se fechou, havia uma muralha, aqui o termo usado aqui, ó, 29, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca com muralhas de água nos dois lados. Muralhas. Existem pessoas que falam algumas bobagens, vou usar aqui palavras, bobagens. Por quê? Porque eles dizem que o mar era uma maré baixa, e a água baixou, né? Há muito tempo eu li um livro que falava na época da perseguição comunista, né, quando o comunismo tinha ainda sua força na antiga União Soviética, na cortina de ferro. Tem ainda alguns lugares, né, mas é muito mais fraco comparado àquela época. E os professores trabalhavam na educação, nas escolas, tentando destruir a questão da fé das pessoas. E um dia, uma pessoa questionou, né, uma pessoa de fé, dizendo o seguinte: olha, quando vocês dizem que Deus livrou o povo de Israel no Mar Vermelho, isso é uma mentira. Na verdade, Moisés sabia, né, qual era a fase em que o mar tinha uma maré muito baixa. Eles passaram num lugar onde a maré era muito baixa, só tinha 1 palmo de água. Por isso que eles passaram pelo mar, não foi Deus que abriu o mar. Quando essa pessoa falou isso, né, para esse crente, para essa pessoa que acredita na Bíblia Sagrada, como nós acreditamos, a pessoa falou assim: glória a Deus, aleluia, então o milagre foi muito maior. Aí o ateu, né, o incrédulo, falou assim: mas como assim o milagre foi muito maior? Falou: se eles passaram com 1 palmo de água, né, quer dizer que o exército de Faraó morreu com 1 palmo de água, então o milagre foi muito maior do que eu imaginava, né? O cara, vamos dizer assim, tirou, né? Deu uma tirada no ateu, porque o ateu falou só tem 1 palmo de água, por isso que eles passaram. Quer dizer, mas como é que com 1 palmo de água você destrói um exército inimigo? Na verdade, não havia 1 palmo de água, havia um mar. E a Bíblia diz que havia o quê? Paredões dos dois lados, muralhas de água. O povo passou. Quando chegou do outro lado, ao amanhecer, foi a noite inteira caminhando, Quando chegaram do outro lado, Deus mandou Moisés levantar a mão. Moisés levantou, o mar se fechou. E os inimigos nunca mais foram vistos. Acabou os inimigos. Dali para frente, nenhum israelita ficou com medo, nunca mais, dizendo o seguinte: os egípcios vêm atrás de nós, o exército egípcio vem atrás da gente com vingança, para nos matar. Nunca mais você vai ver isso na Bíblia, eles falando isso. Sabe por quê? Porque Deus acabou com o problema de uma vez. O que a princípio parecia um beco sem saída, no final, Deus deu uma grande vitória para o povo de Deus. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: você não está num beco sem saída. Você não está numa solução que não tem uma resposta. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, vai abençoar você. Ele vai ajudar você a sair dessa. E você vai sair melhor, mais forte, mais abençoado. E aquilo que está te perseguindo nunca mais vai te perseguir, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nos colocamos em tua presença mais uma vez, Senhor. E nós lhe pedimos: estenda as tuas mãos poderosas sobre os teus filhos.
Alguns estão vivendo momentos tão difíceis de angústia, de tristeza, de medo, como os israelitas viveram naquele momento, Senhor, que era um beco sem saída. De um lado o mar e do outro lado o exército inimigo furioso, com ódio para matá-los. Mas o Senhor liberou a tua bênção, Senhor. E eu lhe peço também que o Senhor venha liberar a tua bênção. Pai, o mar foi aberto e os egípcios e os israelitas passaram a seco. Eu lhe peço também, ó Deus, que o Senhor venha abrir o caminho onde não existe. Abrir uma porta, uma saída onde não tem saída, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos que participam conosco através desse vídeo, Senhor. Que o milagre aconteça, que a porta seja aberta, que o caminho, meu Deus, se alargue para que eles possam passar, para que eles possam, meu Deus, viver tempos de vitória e se lembrar desse momento com alegria, meu Deus, dando glórias ao Senhor, porque o Senhor nos livrou do mal, nos livrou da derrota, da humilhação e da vergonha. Ó Deus, estenda as tuas mãos e resolva essa questão para os teus filhos e os abençoe, Pai, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando aí ao final do nosso vídeo. Deus abençoe vocês que têm ficado conosco até agora. E olha, eu peço mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, você vai receber sempre uma notificação quando um vídeo novo estiver saindo. Toda semana estamos colocando em média 2 vídeos por semana. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa ser abençoada. Compartilhe na sua rede social para que outras pessoas sejam abençoadas também, tá ok? Então, Deus abençoe vocês. Deixa aí o seu pedido de oração, deixa aí o seu comentário abaixo e nós vamos orar e vamos responder você se for necessário, tá ok? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.